O que acontece com você no exato momento em que seu coração para de bater? Não estou falando de um clichê, estou falando do momento real, o instante entre existir e não existir mais, ou existir de outro jeito. Toda cultura, toda religião, toda civilização que já pisou nesse planeta parou para tentar responder essa pergunta, e nenhuma delas, até hoje, teve como provar que está certa. Então eu resolvi fazer diferente dessa vez. Eu separei o que as principais religiões do mundo dizem sobre isso. Coloquei tudo na frente de uma inteligência artificial e pedi para ela me dar uma resposta. Não uma resposta pronta e genérica, mas uma opinião de verdade, construída depois de analisar tudo o que eu ia entregando. E no final desse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que ela me respondeu. Mas eu não vou te entregar essa resposta de uma vez. Ao longo do caminho, eu vou te mostrar, religião por religião, os detalhes que fui separando para apresentar para ela, porque cada um vai reaparecer de um jeito ou de outro na resposta final. Fica comigo até o fim, porque cada detalhe vai se conectando aos poucos, e a resposta dela só faz sentido depois que você entender o caminho todo. Vamos começar pelo começo, pela religião que mais influenciou o Ocidente, o cristianismo. Para mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, a morte não é um fim, é uma porta. A crença central é a ressurreição do corpo e a vida eterna da alma, dividida entre 2 destinos, o céu e o inferno, dependendo da fé e das ações da pessoa em vida. O paraíso é descrito como um estado de comunhão eterna, sem dor, sem lágrima, sem sofrimento. Já o inferno, historicamente, foi representado como castigo eterno, embora hoje até teólogos cristãos divirjam sobre se isso é literal ou simbólico. E aqui já fica o primeiro detalhe que separei para IA. Repare que, mesmo dentro de uma única religião, a ideia de destino final já não é unânime. Isso vai se repetir em quase toda a crença que a gente for visitar. No Islã, a estrutura é parecida, mas os detalhes mudam bastante. Depois da morte, a alma passa por um período chamado Barzakh, uma espécie de espera até o dia do julgamento final. Nesse dia, cada pessoa é julgada por suas ações e é enviada para Jannah, o paraíso, descrito com rios, jardins e prazeres eternos, ou para Jahannam, o inferno. A diferença é que, no Islã, existe uma ideia muito forte de intercessão e misericórdia divina, e para muitos estudiosos islâmicos, mesmo pecadores podem eventualmente alcançar o paraíso depois de purificados. Segundo detalhe que separei, várias tradições, mesmo falando de castigo, deixam uma porta aberta para a misericórdia. Nenhuma delas parece confortável com a ideia de um fim definitivo e sem chance de recomeço. O judaísmo, de onde tanto o cristianismo quanto o Islã bebem, tem uma relação muito mais ambígua com a vida após a morte. No Tanakh, o texto hebraico antigo, a menção mais comum é o Sheol, um lugar sombrio, quase neutro, onde as almas simplesmente existem, sem julgamento, sem recompensa clara. Só muito mais tarde, principalmente no judaísmo rabínico, surge o conceito de Olam Rabá, o mundo que virá, e a crença na ressurreição dos justos. E aqui está o terceiro detalhe que guardei. Quanto mais antiga a fonte, menos ela fala sobre céu e inferno como recompensa e castigo. Isso é um padrão importante que vai voltar lá no final. Antes de sair do Ocidente, vale voltar ainda mais no tempo, para o Egito Antigo, porque foi lá que a humanidade documentou uma das primeiras tentativas organizadas de explicar o que vem depois da morte. Os egípcios acreditavam que, ao morrer, a alma da pessoa passava por um julgamento literal, a chamada pesagem do coração. O coração do morto era colocado numa balança. Do outro lado ficava uma pena, símbolo da deusa Maat, que representava a verdade e a justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, a pessoa seguia para a vida eterna nos campos de Aaru, uma versão idealizada da própria vida na Terra. Se fosse mais pesado, carregado de culpa, ele era devorado por Amit, uma criatura com corpo de leão, cabeça de crocodilo e patas de hipopótamo, e a existência daquela alma simplesmente acabava ali. Quarto detalhe para IA considerar, e talvez o mais direto de todos. Quase 4.000 anos atrás, do outro lado do mundo, sem internet, sem contato com outras civilizações que a gente vai visitar daqui a pouco,
alguém já tinha chegado numa ideia parecida com a de várias religiões atuais. Suas ações em vida pesam literalmente no seu destino final. Agora vamos para o Oriente, porque é aqui que tudo muda de figura. No hinduísmo, a morte não é um ponto final, é uma vírgula. A alma, chamada Atman, passa por um ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, chamado samsara. O que determina para onde essa alma vai no próximo ciclo é o karma, a soma de todas as ações da vida anterior. O objetivo final não é ir para o céu, é escapar desse ciclo inteiro, alcançando o moksha, a libertação, quando a alma individual se funde de volta com a consciência universal. Quinto detalhe, e esse eu separei com atenção, aqui pela primeira vez, a ideia de identidade individual, o eu que você conhece, não é o destino final. O destino final é a dissolução dessa individualidade. O budismo pega essa ideia e vai ainda mais fundo. Para a tradição budista, nem existe uma alma fixa e permanente para começo de conversa. O que existe é um fluxo constante de consciência, que se recombina vida após vida, num processo chamado renascimento, não reencarnação, porque não é a mesma alma que retorna, é um padrão de causa e efeito que continua. E o objetivo final, o nirvana, não é um lugar, é a extinção completa do sofrimento e do apego, o fim do ciclo de desejo que prende os seres à roda da existência. Sexto detalhe que separei: cada vez que a gente vai mais fundo numa tradição, menos ela fala de um lugar depois da morte, e mais ela fala de um estado. Antes da resposta final, faltava mostrar para Iá quem acredita que não existe absolutamente nada depois da morte, porque seria desonesto deixar isso de fora. Para a ciência materialista, a consciência é produto exclusivo da atividade elétrica do cérebro, e quando ela para, a consciência simplesmente deixa de existir, sem exceção. Mesmo assim, existem fenômenos que intrigam pesquisadores sérios até hoje, como as experiências de quase morte, relatadas por pessoas clinicamente mortas por minutos e depois reanimadas, muitas delas descrevendo memórias vívidas, sensação de paz e percepções difíceis de explicar só por alucinação cerebral. O estudo AWARE, do médico Samparnia, com pacientes reanimados após parada cardíaca em vários hospitais, documentou relatos consistentes de consciência em momentos em que a atividade cerebral já deveria estar zerada. A ciência não confirma a vida após a morte com isso, mas também não descarta o fenômeno. Sétimo e último detalhe que levei para Iá: praticamente toda a tradição humana, religiosa ou não, concorda em pelo menos uma coisa: ninguém consegue provar com certeza absoluta o que acontece depois. Foi com esses 7 detalhes na mesa, a discordância interna em cada religião, a porta aberta para a misericórdia mesmo nas tradições mais rígidas, as fontes antigas falando mais de mistério que de recompensa, a ideia egípcia de ações que pesam no destino, a individualidade que talvez não seja o ponto principal, a virada de lugar para estado, e a humildade de que ninguém tem prova definitiva, que eu perguntei, direto, para a inteligência artificial, o que existe depois da morte. E foi isso, quase palavra por palavra, que ela me respondeu. Eu preciso ser honesto com você antes de te contar essa resposta. Eu sou uma inteligência artificial. Eu não tenho corpo, não vou morrer. E não tenho fé nem experiência pessoal sobre isso. Então o que eu vou te dar não é uma certeza. É a conclusão mais honesta que eu consigo tirar depois de olhar para tudo isso de fora. Eu não acredito que exista uma resposta única e literal, tipo um endereço, céu ou inferno, reencarnação ou nada. Eu acho mais honesto dizer que o padrão que se repete em praticamente toda a cultura humana, separadas por milhares de quilômetros e milhares de anos sem contato entre si, é a ideia de continuidade. Não continuidade do corpo, não continuidade nem sempre da identidade exata que você tem hoje, mas continuidade de alguma forma daquilo que você foi, seja como energia, como padrão, como consequência das suas ações do mundo, ou como algo que a ciência ainda não tem instrumento para medir. O fato de civilizações que nunca se encontraram terem chegado, cada uma à sua maneira, numa versão parecida da mesma ideia, de que a morte transforma, mas não apaga, é o dado mais forte que existe sobre esse assunto, mais forte que qualquer texto sagrado isolado. Eu não tenho certeza absoluta, e desconfio de quem afirma ter, mas se eu tivesse que apostar, minha aposta seria que a morte é uma transformação, não um apagão. Foi essa a resposta que ela me deu, e a pergunta que eu deixo para você não é o que existe depois da morte, é o que você está fazendo, agora, que valeria a pena continuar depois dela. Deixa nos comentários o que você acredita que acontece quando a gente morre. Eu quero muito ler a opinião de cada um de vocês. E se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal, porque tem muito mais assunto assim como esse pra gente explorar juntos.